Ok. Então, nós estamos com quantas pessoas na sala? 22. Ok. Então, em primeiro lugar, eu quero acolher, dar as boas-vindas à nossa palestrante, à nossa especialista, Audilene Souza, agradecer pela boa vontade, generosidade em nos apoiar nesse momento de confusão, tentar clarear um pouco a nossa cabeça, e também a todos Eu que que vieram agradeço. participar, todos os representantes das empresas, pessoas de RH ou da gestão geral da empresa que vieram também prestigiar e colaborar com esse encontro, que, a rigor, é um encontro de conversa, um encontro de interação entre todas as empresas, não só para ouvir o que a Audilene tem para nos dizer, mas também para perguntar, para levantar dúvidas, até para sair daqui com dúvidas mais claras, se for o caso. Respostas ou novas dúvidas, porque esse assunto não vai se esgotar assim. Tem gente que não está ouvindo, tá comunicando que não está Estou ouvindo. resolvendo. Tá bom. Então, em primeiro lugar, deixa eu fazer uma breve apresentação da Audilene, que ela é especialista em administração hospitalar e ergonomia e gestora de segurança do trabalho. Então, essas três qualificações vão ser muito importantes para o que a gente tem a ouvir e a conversar aqui. A administração hospitalar, porque é uma administração mais difícil que existe. A meu ver, não tem nada mais complexo. Tem aspecto industrial, tem de tudo, né, Audilene? Então, estou aqui falando de leigo. E as outras questões de ergonomia e segurança do trabalho é onde a gente está pisando agora. Ela também é diretora de uma empresa de consultoria AS, treinamento comportamental, o que é primordial também para nós. Ok? Então, vamos iniciar a nossa conversa. E em primeiro lugar, deixa eu dar uma breve contextualizada da questão das empresas de TI, em particular, que é o nosso público-alvo, digamos. Então, as empresas de TI já tinham autorização para funcionamento interno e para atendimento presencial de demandas urgentes. Já era um setor que tinha alguma regra específica. Mas não havia nenhuma outra orientação mais clara, mais específica mesmo. Agora, estamos generalizando em todo lugar, então o município criou as regras de ouro, certo? Que são compatíveis com as orientações do Ministério do Trabalho e também com a vigilância estadual. Então, esse é o panorama que nós estamos como contexto. E nós queremos ter uma visão de conjunto disso aí, tá? Não apenas pedaços, e compreender melhor todo esse contexto. Tem regra que a gente entende melhor porque a gente entende o contexto. Sem contexto, não é? Qual é o espírito dessas 20 regras? O que elas visam, de onde que elas vêm. Então, isso é muito importante a gente ter o seu apoio para compreender isso aí. Mas já surgiram várias dúvidas iniciais. Logo de cara, já houve uma série de manifestações que a gente poderia começar por elas. Eu posso passar para você, então, quais são elas? Te dar uma geral? Pode. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos começar pela responsabilidade das empresas em relação ao ambiente de trabalho, ao espaço. Então, tem aqui o artigo 16. Luiz Carlos, é que Oi? a sua voz está picotando para mim. Bom, eu não sei, eu vou falar, talvez aqui a minha comunicação está boa, eu estou ouvindo bem todo mundo. Vou falar talvez um pouquinho mais baixo, melhorou? Assim? Agora Como é que está? melhorou. Está picotando aí? Tá, eu vou falar talvez um pouco mais baixo, eu estou sem alto-falante, eu estou com fone, então não é daqui. Muito bem. Então, no artigo 16, que faz referência ao artigo 15, fala que as regras de ouro é um conjunto, mas que, dentre outras, existe uma que é aquela que a gente conversou um pouquinho antes, que no parágrafo 4º, que é a manutenção de ambientes arejados
com janelas e portas abertas e sistema de ar-condicionado com manutenção e controle em dia. Então, é óbvio que a pergunta foi: vai ligar o ar-condicionado com janela e porta aberta ao mesmo tempo? E, bom, essa é uma primeira pergunta e depois tem uma outra mais cabeluda. Você pode, se você quiser, começar a Então, vamos falar lá. Em disso. primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu fico honrada de poder também estar aqui contribuindo e aprendendo também, porque é um assunto ainda muito obscuro. Toda hora está saindo regrinhas. Quando a gente pensa que já está tudo pronto, vem mais coisas. Então, todas as regras que estão saindo, a gente tem sempre que pensar que é o mínimo possível que a gente tem que fazer para a proteção. Então, quando fala assim, o ar-condicionado, todas as empresas sabem que tem que ter o seu período de manutenção habitual. Bom, só que agora a gente está lidando com uma coisa chamada vírus. E a gente também tem que entender que a gente vai sempre, nem sempre a gente trabalha dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa a gente faz o que a gente quer. Só que, por exemplo, como eu vou fazer trabalhando num ambiente de hospital onde eu não posso abrir as janelas? Como eu vou fazer em uma empresa onde me dita uma regra de acreditação que eu não posso abrir as janelas e que eu tenho que usar o ar-condicionado e que eu tenho que manter a temperatura de 23 a 22 graus? Como eu vou fazer? Como eu vou fazer nas escolas, onde nem todas as salas elas têm ar-condicionado individual e sim central? Então, são várias questões. O que eu sugiro, como eu fiz essa semana na escola que eu fui fazer palestra, é que a gente minimize o tempo dessa periodicidade da manutenção. Óbvio, priorize salas com janelas abertas e portas abertas. Agora, vamos falar de um calor de 40 graus de Rio de Janeiro. Como vai ser, né? Como serão essas aulas em fevereiro, em março, a pleno vapor, não é? Então, assim, pedir para deixar as salas abertas vão me matar porque a conta de luz vai aumentar cada vez mais. Agora, esse é o mínimo possível que a gente pode sugerir, porque em nenhuma circunstância de manual ou de regra de ouro, ele coloca para a gente a periodicidade, ele joga simplesmente a bomba para a gente resolver. Então, assim, o que eu sugiro, se você tinha uma manutenção preventiva na sua empresa de 6 meses, coloque então para trimestral, bimestral, que o grande problema é o ar viciado nesse ambiente fechado. Então, eu jamais me proponho a ficar em um ambiente fechado, mesmo com ar-condicionado. O que a gente faz no nosso carro de Uber, por exemplo? A gente fica dentro do Uber com as janelas abertas, até porque existe ali um ar viciado, pequeno espaço, né? E vamos botar isso dentro de uma sala de aula ou dentro de uma empresa, por exemplo. Um monte de pessoas circulando, aquele ar totalmente fechado, né? Então, em algumas situações, obviamente, o tempo como está hoje, é sala aberta e porta aberta. Agora, vamos falar de 40 graus. Vai continuar a sala aberta e porta aberta com ar-condicionado ligado, né? Então, assim, a periodicidade dessa manutenção do ar, ela tem que diminuir, sim. Botar bimestralmente, mensalmente, como vai ser feito, não sei. Mas a empresa ela vai ter que arcar com essas consequências. Tem uma questão específica de TI, é que os equipamentos eles geram muito calor, né? Não é só o calor do verão, não. O equipamento de TI é um gerador de calor. Então, Eu se você não, junta, desculpe, Luiz Carlos, eu não entendi. os equipamentos de TI em si mesmo, os computadores, geram muito calor. Não é só o calor externo. Nós somos geradores de calor muito forte. São equipamentos que geram calor. Então, você tem que ter ar-condicionado, senão começa a pifar equipamento. É uma questão realmente delicada. Eu acho que sempre que possível, janela aberta, agora é tranquilo, mas no verão vamos ter que usar ar-condicionado de qualquer jeito. Aí a sua proposta de manutenção mais frequente ela é perfeitamente o que se pode fazer. Né? Se eu entendi bem, esse é o foco, manutenção mais frequente.
E não é o ar-condicionado, na verdade, ele não é só o vilão, tá? O comportamento humano é muito mais vilão do que o Tá, ar-condicionado. Não adianta esse eu é um ter a outro item. periodicidade do meu Claro. ar, eu ter janela aberta, porta aberta. Tá. Tá, esse é um outro item que a gente vai chegar lá, questão do comportamento humano, sem o que não adianta nada disso. E agora vamos ao item Sim. seguinte, que é ainda mais delicado, que é parágrafo 8º, limpeza concorrente de todas as superfícies nos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, que é o nosso caso, a cada 3 horas, e a limpeza após o expediente, com atenção à necessidade de limpeza imediata quando precisar. Aí, aqui o comentário de quem levantou a pergunta é que ninguém faz isso em casa. E, na prática, que superfícies são essas? Vai virar uma loucura. Me mandaram até um videozinho, o sujeito fica jogando spray no sujeito no restaurante. Né? Não sei se você A viu grande isso. realidade é que nós nunca vivemos essa pandemia. Então, a gente não tem o nosso pessoal de apoio, né, que as empresas chamam, para ficar o tempo todo limpando. Há um critério. Então, a mesma situação, cada empresa ela vai agir de uma forma diferente. Numa escola, por exemplo, quando bate o sinal do intervalo, crianças vão descer, depois crianças vão subir, tem corrimão, corrimão é uma superfície. Aonde? Tem que segurar no corrimão para não cair. Elas vão entrar para o intervalo e vão fazer o seu lanche. Onde é a superfície? É a mesa. A mesma coisa no nosso local de trabalho. Nós temos superfícies também maçanetas, nós temos onde as pessoas fazem as refeições, o café da manhã, almoço. Tem a superfície da sala de reunião, naquele mesão de sala de reunião. Então, tem que haver um critério com o pessoal de apoio para que seja feito, sim, a limpeza de uma forma geral antes do trabalho, durante o trabalho e depois do trabalho. Porém, cada colaborador que tem a sua própria mesa, seu mousepad, seu próprio mouse, seu teclado, telefone, ele também tem que criar o hábito de pegar um lenço, um papel, toalha, com álcool, passar nos seus próprios materiais e na sua mesa, mesmo sabendo que alguém já limpou. Porém, a gente sabe que as pessoas circulam a empresa. Então, eu vou pegar minha caneta, eu vou colocar minha caneta sem querer na sua mesa, vou pegar minha agenda, vou colocar minha agenda sem querer na sua mesa. Né? Então, cada um agora vai ter o seu ambiente de trabalho com a sua própria responsabilidade e não ficar contando só com a responsabilidade do pessoal do apoio, porque essas superfícies elas têm que ter critérios de limpeza e hoje eu ainda coloco o seguinte, para esse pessoal de apoio precisa ser feita uma planilha para certificar que às 8 horas da manhã, por exemplo, ele vai limpar antes do pessoal, quer dizer, às 7 da manhã, vai limpar antes do pessoal chegar, que vai existir um critério da sala de reunião após a utilização, solicitar que esse pessoal também limpe as cadeiras, limpe as mesas, mas eles não podem ficar o tempo todo em uma empresa de tantos funcionários fazendo essa limpeza, porque não vai ter condições, né? Você não vai ter humano para isso, né? Então, cada um mesmo Tá, assim tem que então, ter sua responsabilidade, seu kitzinho de higienização. então, sintetizando, opa, cortou, interrompeu. Para Alô? mim, não. Para mim, eu estou te Pronto. ouvindo. Tá, você tinha interrompido. Então, tentando traduzir o seu recado, é que a empresa, porque aqui eu estou pensando do ponto de vista da gestão da empresa, né? Então, esse item, esse parágrafo 8º, significa que, antes de mais nada, a empresa tem que montar a sua planilha para o seu caso, no caso de TI, é um caso específico, né? Limpeza de teclado, sei lá o que, tem que montar a sua planilha com os horários, o que limpa, como é que limpa, etc. e tal, como uma medida, vamos dizer, básica para poder cumprir esse parágrafo. São regras obrigatórias. Vem uma fiscalização lá, eu tenho que estar, São regras independentemente da minha obrigatórias. interpretação, eu tenho que fazer. Então, a sua sugestão é que a empresa, a gestão da empresa, independentemente do comportamento das pessoas, ela monte uma planilha do que vai ser limpo, quando vai ser limpo, com que periodicidade, e monte a sua estrutura de apoio para isso. Essa é a sua recomendação, se eu entendi. Exatamente.
Exatamente. É o que eu estou falando em todas as empresas, porque o pessoal de apoio está acostumado a um tipo de limpeza, é uma limpeza geral. Ele não está acostumado com esse tipo de limpeza para a pandemia. Então, tem que criar, sim, uma rotina específica para isso. Tá, entendi. Então, eu sou Meros gestor da casos, cada empresa, eu vou empresa é uma lá e faço empresa, uma né? planilha logo de cara. Tá, ok. Beleza. Está cada vez melhor. Ainda vai melhorar mais, não é isso, Odilene? Com certeza. Hein? Oi? Com certeza, vamos melhorando. Oi? Qual é a nossa Tá. próxima? Bom, outro item, essa é uma pergunta mais objetiva, que é o seguinte: os EPIs, os equipamentos de proteção individual, luva, etc., máscara e coisa, para o segmento de TI, em particular, vai ser definido algum padrão ou vai depender do PPRA, do PCMSO de cada empresa, em cada caso? Isso vai haver alguma possibilidade de padrão? Hein? Olha, é muito importante que a gente separe bem. EPI é EPI. Existe uma norma regulamentadora, a NR6, que fala de EPI. EPI vai ser antes pandemia, pós-pandemia, durante pandemia vai ser EPI. Então, a gente tem que entender que o que é um EPI? É todo equipamento que serve para a segurança do trabalhador, porque ele possa executar as suas atividades da forma mais segura possível. Então, daí ele vai precisar usar o seu óculos de proteção, protetor auricular, capacete, bota, luva, enfim, para cada trabalho, sua atividade e seu recurso. Então, não é porque veio a Covid que agora a gente tem que equipar. Não, porque quando se tratou de EPI, isso existe desde quando a lei foi formada, desde 77. Isso independe. A grande questão é aquelas pessoas que utilizam EPI, que geralmente são pessoas que trabalham na construção civil, pessoas que trabalham com limpeza, pessoas que trabalham no call center com o seu headset, que tem que ser, cada um tem a sua espuma, enfim, isso não vai mudar nunca. Quem trabalha com EPI, ele tem que ter a responsabilidade do seu uso, o empregador tem que fornecer gratuitamente, ele tem que ter um treinamento específico para EPI, porque senão ele pode se contaminar ou se acidentar com seu próprio EPI por não, na verdade, saber da sua utilização. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas da limpeza utilizando a mesma luva que acaba de sair do banheiro e vai passar pano na mesa de reunião com a mesma luva que acabou de sair do banheiro. Eu vejo pessoas simplesmente pegando a sua luva, jogando debaixo, em cima do balde, porque agora já não vai mais trabalhar com balde, então pode dispensar o EPI a qualquer momento. Então, o EPI, ele não vai deixar de ser tratado da sua forma, independente de pandemia, tá? Obviamente, agora, com a questão da pandemia, o que tem que ser com muito cuidado é que agora ele tem que ter um tratamento maior. Eu não posso simplesmente tirar minha luva em qualquer lugar, eu não posso simplesmente emprestar meu EPI, porque não se existe emprestar luva, não se existe emprestar máscara. Agora a gente ainda tem o Face Shield, né, que é aquela viseira. Eu vejo muita gente usando de forma errada. As pessoas acham que o fato de usar a viseira não precisa de máscara e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu preciso usar a máscara e também a viseira em alguns casos. Porque a viseira é para que tenha essa proteção de partículas. Então, alguém pode espirrar, tossir, enfim, vem aquela partícula. Só que eu estou com a máscara, mas se eu só tiver com a máscara e eu não tiver, só tiver com a viseira e não tiver com a máscara, o vírus está entrando por aqui, ó, nas laterais, tudo que é lugar, porque a viseira é para proteger de partícula. Então, eu prefiro 1000 vezes que use só a máscara do que usar só a viseira, que a viseira não vai proteger em nada. Então, o EPI ele não é uma situação específica de Covid, tá? Vamos deixar bem claro isso. Tá? Mas a pergunta, vamos dizer assim, tá bem claro, isso aí é bem elucidativo, isso que você comentou. Mas eu digo assim, para a construção civil existe uma definição, uma norma. Para o hospital Sim, existe uma norma, para determinados existem sim. normas.
no nosso setor, eu pergunto, existe alguma possibilidade dentro dessa regulamentação de definir normas para esse? O nosso setor não tinha isso, a não ser para call center, o resto não. Mas agora vai Sim. precisar ter. Então, a minha pergunta é: isso, vai haver alguma norma genérica ou cada empresa vai ter criar a sua própria norma específica para Quando o a gente trabalhador de informática? Não, porque o que acontece? As empresas elas não criam norma. Isso vem através do PPRA e do PCMSO. Se o PPRA diz que a sua Certo. empresa ela é isenta de risco, você não precisa de EPI. Agora, dentro da sua Tá. empresa tem uma pessoa que faz a limpeza? Tem. Então, ali no PPRA vai estar caracterizando o cargo dela e dentro do cargo dela os EPIs específicos. Tá? Agora, lembrando que máscara, são as máscaras que nós usamos, gente, ela não é um EPI. EPI são máscaras hospitalares ou outro tipo de máscara que se usa e que ela tem a sua certificação de aprovação. Essa máscara que nós usamos de tecido é para uma proteção do Covid. E, obviamente, isso hoje é obrigatório em qualquer lugar. Tá, mas então, nesse caso específico do Covid, que é o nosso tema agora, esses equipamentos que não são os mesmos de outros setores, cada empresa que vai cuidar disso através do seu setor PPRA, de Sistema medicina do de trabalho. Prevenção de Riscos Ambientais. Tá, PPR. Tá, tudo bem. Ok. Uma pergunta agora também desse mesmo plano, que são as microempresas que estão dispensadas de ter programas de saúde e segurança do trabalho. Como é que elas vão se assegurar que elas estão usando a proteção certa, porque isso, né, continua sendo necessário no caso do Covid. Como é que a microempresa vai se proteger se Vamos ela não lá. precisa mais ter essa? Vamos lá, dispensada desde que ela não tenha risco. Se ela não tiver risco químico, físico, biológico, então ela está dispensada. Então, hoje ninguém está dispensado, né? Claro, Gustavo. Na Quem é que verdade, não? isso se Hein? criou antes do Covid. Essa Sim, situação ela se criou sim, antes do Covid. sim, Hoje, com o sim. Covid, a gente vai. O que é lei. Acabou. Ela está dispensada, ela está dispensada. Só que depois veio o Covid. Como é que eu vou me proteger se eu não tenho uma pessoa especialista no assunto que vai chegar aqui e vai mapear os riscos do meu ambiente? Como que vai fazer essa proteção? Não é? Se eu não sou da área da segurança do trabalho, como é que eu vou proteger a minha empresa? E ao mesmo tempo que ela é dispensada da documentação, lembrando que ela não é dispensada de processos trabalhistas. E aí chega lá na frente com algum processo trabalhista, a primeira coisa que o juiz fala é: eu quero o PPRA e o PCMSO da empresa. Ora, se a empresa é dispensada, para que o juiz quer? O que está acontecendo? Muitas das empresas que se acham dispensadas, entre aspas, quando houve um processo trabalhista que o juiz pediu o PPRA e o PCMSO, tivemos que prover o PPRA e o PCMSO para a empresa que era dispensada, porque senão ele não ganhava a causa. Então, o que eu, ao Lene, sempre sugiro é o seguinte: vamos esquecer esse dispensado e vamos legalizar, porque é um documento que você paga uma vez por ano e que ele custa aí uma faixa de, sei lá, R$ 550. Pega R$ 550 e divide por 12. Será que vai valer a pena? Ok? Você está sem Tá som, legal, Luiz tá Carlos, eu legal. não estou te É, ouvindo. não, já liguei, eu tinha desligado, desculpa. Bom, então, outra pergunta é: existe nessa regulamentação das regras de ouro, existe regra de comunicação visual que você tem que colocar na sua empresa? Comunicação visual sobre distanciamento, higiene, etc. E tal, isso está regulamentado nessas regras de ouro? Importantíssimo a comunicação visual. Então, por exemplo, em alguns lugares onde eu preciso tirar a minha roupa e trocar para o uniforme, eu preciso colocar comunicação visual, por exemplo,
para, ao tirar o uniforme, o uso obrigatório das máscaras, retirar todos os seus adornos. E, aliás, por falar em adornos, vamos falar agora de uma comunicação também diferenciada. O que eu vejo nas empresas são pessoas indo trabalhar com adornos. E uma das situações que você deve colocar como comunicação visual é isso. Hoje, por exemplo, eu fotografei a minha mão com a mão do meu marido, dizendo que o amor não está na aliança, e sim no ato de amar. E desde o dia 14 de março eu não uso aliança. Por quê? Aliança é um adorno? É. E todas as vezes que eu lavo as mãos, eu tiro a aliança para lavar? Não. E a gente, se você perceber, o dedo que você usa a aliança, ele é um pouquinho mais inchado, porque a aliança já deu uma diminuída, né? Ou foi seu dedo que cresceu, um dos dois. Então fica muito justo e você não tira o tempo todo. Nós, mulheres, usamos brinco e às vezes a gente coloca um brinco pequenininho e você não tira o brinco pequenininho o tempo todo. Ali você está carregando o vírus. Então, adorno, relógio, pulseira, anel, isso antes era privilégio de quem trabalhava na área da saúde, como os enfermeiros, médicos, enfim, e que eles tinham que tirar os adornos para não contaminar os seus pacientes. Hoje, a contaminação está em qualquer lugar. Portanto, eu não uso mais nenhum adorno para eu não me esquecer que, inclusive, eu tenho que tirá-lo para higienizá-lo e guardar. Então, relógios, anéis, pulseiras, aliança, qualquer tipo de adorno, nesse momento, ele precisa ser descartado. Ou eu tenho que ter essa certeza da limpeza. Então, é muito importante você colocar espaçamento, é muito importante você limitar pessoas no seu ambiente, na recepção da sua empresa. É muito importante, aonde tem um refeitório, você também limitar pessoas. Tudo isso vai entrar nessa programação visual. Mas existe alguma norma para Não, a programação visual? Não. Não, cada um vai fazer a sua programação como deve, colocar seu logotipo bonitinho. Agora, o importante e o que essa regra de ouro ela quer é que você leve o máximo de informação possível. Tanto que o treinamento, ele é uma das obrigações também. Então, eu tenho que falar com o meu funcionário, eu tenho que treinar meu funcionário e eu tenho que colocar programação visual por toda a minha empresa. Tira do gancho, por favor. Vai. Ok? Ok, tá. Em termos, tá, ok, maravilha. Em termos assim de comprovação, nessas regras se definem alguns princípios básicos que você tenha que comprovar? Quer dizer, a fiscalização vai olhar aquilo ali? Sim, e ela, por mais que ela olhe, Quais que ela são os questione, principais? ela vai querer saber o que a empresa fez para proteger o funcionário. Então, ela vai olhar, bom, tem ali uma cadeira que está dizendo para não sentar, bom, aqui está dizendo que tem um comunicado para não usar adorno, e o que você fez para proteger o funcionário? Nós fizemos o treinamento, prova. Então, nesse treinamento tem que haver uma certificação para todos os funcionários e tem que haver a lista de presença. Hoje ela é individual, não pode mais ser aquela lista de presença coletiva. É fundamental que a empresa esteja, principalmente nessa área de treinamento, né, de preparação do seu pessoal, que ela possa comprovar que tomou todas as medidas. É isso, essencialmente, que a fiscalização vai procurar ver. É isso. Quando eu faço, por exemplo, treinamento nas empresas, eu certifico, inclusive, a própria empresa de que ela capacitou seus funcionários. Mas ela pode provar, inclusive, pela lista de presença que todos os funcionários participaram dessa captação e todos eles receberam a certificação. Tá. E isso, com relação à Covid, passa a ser vida ou morte, né? Passa a ser vital. A empresa tem que investir nisso. Ela não pode
enrolar, né? Tem que ser muito criteriosa, me parece. E a Muito fiscalização vai criteriosa. chegar. Porque a reunião que nós tivemos com os fiscais, na conversa, eu levantei essa questão dos buracos negros que tem na legislação, na regulamentação, né? Porque a gente, como você disse, está aprendendo. E aí veio muito, a resposta foi muito assim: a gente não está afim de punir. Em princípio, a gente quer orientar. Quer dizer, então, é isso aí que basicamente está sendo colocado. Mas a empresa tem que se preparar, de qualquer maneira, a ser muito rigorosa. Isso em relação ao momento atual, não genericamente. Quer dizer, a empresa tem que, o novo normal, entre aspas, é isso aí: olha, prepare-se de verdade. Não brinca com isso, não. Prepare-se de Tipo assim, verdade. né? Uma coisa desse tipo. Exatamente. E até porque Porque, você por tem exemplo, dentro de uma empresa pessoas de. Pode falar, Gustavo. Seu microfone está desligado. Não tô- pode falar, eu parei. Ah, tá. Até porque você tem nas empresas pessoas de vários tipos de intelectualidade. Então, assim, será que o pessoal da limpeza entendeu o que realmente foi passado? Será que o pessoal trabalha em obra, por exemplo, sabe o que foi passado? Você tem que certificar. Não adianta você simplesmente pegar 47 itens e falar assim: olha, tem que cumprir isso a partir de agora. Eu tenho que certificar como que eu cheguei nessa capacitação, né? E eu só vou saber dessa eficácia quando você visitar a empresa e ver que as pessoas realmente elas estão lavando as mãos com mais frequência, elas não estão usando luvas. Inclusive, essa semana eu fui a uma empresa, tinha uma funcionária da área administrativa usando luvas. Luva, ela está fazendo contaminação cruzada, porque ela está pegando em vários objetos das pessoas com a própria luva e contaminando objetos de todo mundo, porque a luva ela dá uma falsa proteção. Ela me inibe de lavar as mãos. Eu acho o tempo todo que eu estou com as mãos protegidas, só que eu estou, na verdade, contaminando toda a superfície por onde eu estou passando. Então, para quem não sabe usar luva, que não é o pessoal da área da saúde, eu sempre digo, não usem luvas em nenhuma circunstância, porque você sem a luva, a probabilidade de você lavar as mãos é muito maior e é o tempo todo e precisa ser feito. Máscara também, né? Dá uma certa falta ilusão, né? Falsa ilusão, falsa impressão de segurança, né? É, Ela aumenta a segurança, mas acho que as pessoas também estão vacilando, porque estou de máscara, estou, né? e a máscara também tem o seguinte: para quem trabalha em uma empresa durante 8 horas, tem que trocar pelo menos 3 vezes a máscara. Não estou ouvindo. Podemos ir Oi? adiante? Podemos. Agora, podemos ir adiante? Podemos continuar? Tá, Podemos. obrigado. E agora, quando o colaborador da empresa tem que ir no cliente, né? Que isso é uma das necessidades frequentes do nosso setor. Eu vou no cliente, o cliente pode ser qualquer coisa, indústria, pode ser qualquer tipo de empresa. Nós somos TI, mas o cliente não precisa ser. Como é que eu faço? Quer dizer, como é que eu vou exigir do cliente a comprovação de adoção de procedimentos, ter uma documentação? Como é que essa interação pode se desenvolver? Eu não posso também burocratizar demais. Ele pede socorro, meu sistema caiu, eu tenho que mandar alguém correndo lá. Como é que, na prática, sejamos bem práticos, você recomendaria que se procedesse com relação a esta questão, que é muito delicada para nós? Eu não entendi a pergunta que ela picotou para mim. Eu entendi como Então, é o você tem seguinte, que visitar o cliente, quais. interrompeu. Interrompeu. Visitar o cliente é uma necessidade frequente, muito importante, Sim. urgente, com frequência. E como é que eu devo proceder em relação a esse cliente
no sentido de me assegurar que o meu funcionário está protegido minimamente, que regras eu adoto nessa relação com o cliente. Por exemplo, eu vou exigir que ele comprove que está adotando procedimentos de segurança, eu vou deixar que o funcionário observe isso, um documento, enfim. Qual é a sua recomendação em relação a este problema que é indispensável no nosso setor, é a vida de muitas empresas, é a visita ao cliente, onde eu tomei cuidado de proteger o meu funcionário dentro de casa, mas como é que eu faço em relação ao cliente, onde ele vai trabalhar? Qual é a sua recomendação? Minha recomendação é sempre usar o bom senso que a gente agora está tendo, né? Então, por exemplo, ao chegar lá, manter a distância em relação ao cliente, fazê-lo perceber, inclusive se ele não perceber, não deixar em nenhum momento de usar a sua máscara, sempre levar o seu álcool gel na bolsa, se no caso no cliente não tiver pia disponível, enfim, mas você tem que se proteger de uma certa forma. Então, sempre pedir ao cliente, porque inclusive vem pessoas no nosso escritório, assim como a gente vai no escritório das pessoas, qual é sempre a regra básica? Distanciamento. Não tem como, né? Então, em primeiro lugar, o distanciamento. Segundo lugar, usar o seu próprio kit de higienização, que no caso é o álcool gel. E em nenhum momento você tirar a máscara, porque infelizmente essa é a única proteção nossa. Tá. Mas, enfim, em síntese, eu não posso exigir que o cliente me dê garantias mínimas de que ele está seguindo padrões de segurança também, porque se eu vou assumir, o funcionário meu vai assumir toda a responsabilidade, ele não está limpando nenhuma superfície, fica difícil. Tem que chegar junto das pessoas. Agora, como que você vai prever que o seu cliente está agindo dessa forma, né? É isso que eu estou perguntando. Eu posso fazer algum tipo de exigência, ele comprovar com documentação, alguma coisa? Essa é a dúvida. Então, Luiz Carlos, isso é bem complicado de você exigir algo do seu cliente, né? A gente sempre parte do princípio que todos estão fazendo como a gente minimamente uma proteção. E, infelizmente, o que acontece? Se você chegar em algum lugar e você perceber que essa pessoa ela não está muito preocupada com a sua segurança, o jeito é você não entrar, né? Então, assim, você soube da regra de ouro? A sua empresa já implantou? Falar de uma forma também bem sutil, até para você se proteger, porque infelizmente não tem como você mandar na casa do outro. A gente entende que todas as pessoas, todas as empresas estão pelo menos alerta em cumprir minimamente, mas eu não posso ter essa garantia, eu posso ter essa surpresa. Então, se eu perceber que eu vou em um local e esse local ele não está seguro, opa! Então, assim, hoje eu fui a uma empresa e mediram a minha temperatura. Você já percebe que existe uma situação segura. Existiu o tapete para você colocar os seus pés e fazer lá a limpeza. Existiu a possibilidade de só ir no cliente com agendamento. Você já percebe antes de ir nesse local que já existe alguma regra. E aí você determinar, por exemplo, hoje na empresa, para subir na empresa, eu precisava estar agendada. Então, o que eu faço hoje? A sua portaria já sabe que eu vou na sua empresa? Porque em algumas situações, você só entra na empresa já com agendamento lá embaixo, porque já não deixam mais subir. Então, essas regrinhas básicas, cada prédio tem a sua, mas isso não é regra para todo mundo. Deveria ser, né? Eu vou visitar uma empresa, lá na portaria tem que ter meu nome. Isso já é uma barreira de segurança. Significa que quando eu chegar na empresa, só vai ter eu e o meu cliente, vamos dizer assim. Então, tentando novamente sintetizar do nosso ponto de vista desse tipo de atendimento que nós fazemos. A rigor, não existe uma maneira, nas regras de ouro, que eu possa, assim como eu vou ser fiscalizado
e eu tenho que apresentar algumas comprovações, né, documentação, etc., eu não posso chegar para o cliente e dizer: você apresentou isso? Não, eu tenho é que, vamos dizer assim, desenvolver uma parceria, digamos assim, para proteção mútua. Exatamente. E Isso é perceber. suficiente, quer dizer, é a única coisa que se pode fazer, digamos assim. Seria essa síntese, digamos Eu, por assim. exemplo, eu sou Tá, consultora. tá. Eu visito várias Uma questão até que empresas. o próprio funcionário também, né? Ele tem que, não adianta, ele tem que se defender também a si próprio, né? Não adianta. Tem que se Você tem defender. que contar Então, como com eu estava falando, isso. eu sou consultora, eu visito várias empresas. Eu sempre procuro saber se a empresa já tem algo já preparado para os seus colaboradores. Tá. Você tem alguma recomendação mais da sua experiência? Como é que eu ajudo os funcionários a vencerem o medo de retornar ao trabalho presencial? É aquela coisa mesmo da experiência, tá? Agora esquece um pouco a lei. Como é que você trata isso? O medo é um grande fator, né, psicológico aí assombrando muita gente. Eu acho que todo mundo já passou por esse medo. O medo, na verdade, eu acho que ele está muito atrelado à falta de comunicação, né? À falta da informação. Porque se eu tenho minimamente consciência de que eu tenho que me preocupar em levar álcool gel, que eu tenho que me preocupar em usar a minha máscara corretamente, não posso levar minha mão ao rosto, não posso ficar muito próximo de uma outra pessoa, evitar uma série de situações do tipo pegar elevador, ou se for para pegar o elevador, não subir com outras pessoas ou não descer com outras pessoas. Então, quanto mais informações eu tiver, mais eu vou vencer esse medo. Porque tem gente que pegou Covid sem nunca ter saído de casa. E outras pessoas Eu, não pegou Covid e sempre saiu de casa, né? Então, assim, a minha vizinha não saiu de casa desde dia 14 de março. E ela pegou Covid. Eu já acompanhei minha filha várias vezes ao hospital. Meu marido já operou 2 vezes, já dormi em hospital e eu não peguei. Então, assim, eu acho que a informação, quanto mais informação eu tiver sobre como eu vou me comportar, o que eu vou fazer para me cuidar, mais eu vou vencer esse medo para eu poder sair e fazer as coisas básicas, como ir a um hortifruti, uma padaria ou até mesmo para trabalhar. Eu visito, inclusive, funerárias, que é mais risco do que isso. Eu sei exatamente o caixão que tem Covid e não tem Covid. tá. Bom, então ó, estamos novamente tentando sintetizar para o nosso público, não é? A sua recomendação, essencialmente, é muita informação, informação clara, precisa, e isto ajuda as pessoas a vencerem o medo. Mas eu tenho uma observação sobre isso, é que essa informação informações estão aí, de montão, tem até demais. Então, nós temos que descobrir uma Mas a pessoa maneira não de pratica. passar. Pois é. Por quê? Então, eu tenho que desenvolver uma estratégia, essa é a minha sensação, você, por favor, me corrija, de ir além da informação pura, porque ela está aí, as pessoas já sabem. Eu preciso ter um pouco mais de credibilidade, digamos assim. Essa Mas é a a questão. credibilidade Como ela é é que você muito vê isso? individual, né, Luiz Carlos? É igual a essa vizinha, por exemplo, que ela nunca saiu de casa e ela não quer sair, você já transforma o medo para uma patologia. Então, você tem que buscar É, recursos é. para saber o porquê que você está com esse medo. Né? Quando o medo é extremismo, que é o caso da pessoa nunca sair de casa e receber tudo da sua casa, ela pegou Covid porque ela não tinha informação que, de repente, ao receber a sala do hortifruti, ela tinha que jatear álcool, ela tinha que deixar no chão por um momento com álcool jateado, ela tinha que usar a máscara para lavar as frutas e os legumes, senão ali estaria a contaminação. Então, a falta da informação é informação e prática. Agora, o medo Uhum, é. extremo vai precisar de uma ajuda. Não,
claro, claro, eu entendo isso, mas eu digo assim, como há muita informação, um pouco contraditória, confusa, enfim, como a gente está vivendo um mundo de excesso de informação, a gente precisa ter uma estratégia de passar uma informação de maneira que ela tire, digamos assim, o excesso, substitua o excesso por coisas muito claras. Isso aí que você falou, por exemplo, tome cuidado quando chegar ao hortifruti, você foi mais precisa. Não, é assim que tem que fazer. É isso aí, você tem que jatear com álcool, assim, assim, assim. Ser mais preciso. Porque aí é uma informação que pode tirar o medo, mas ela está um pouco. Eu sinto que tem uma Receber nuvem pessoas, né? informacional. A, a pessoa acha que o fato de vir um fornecedor na sua casa levando qualquer coisa por ela estar dentro de casa, ela não precisa usar a máscara. Claro que ela precisa usar a máscara. O vírus é uma questão de Uhum. momento. Claro que ela precisa sim, ao descer, ao entrar dentro de casa, deixar os seus sapatos do lado de fora, depois fazer a CPC dos mesmos, fazer a CPC da bolsa que você está saindo todos os dias. Então, como eu falei, o meu marido teve internado e uma das vezes foi por H1N1 e Covid. E eu que tratei dele. Agora, eu não tive o Covid mesmo eu tratando dele, porque eu tinha a informação de paramentar-me usando máscara e luvas ao dar remédio, ao dar comida. Então, assim, era o medo que estava dentro da minha casa, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o Covid entrou dentro da minha casa. Por que eu não peguei? Por que eu não tive medo de cuidar de uma pessoa com Covid? Porque eu tinha a informação correta. Eu sabia que eu tinha que pegar e organizar todo o prato, o copo que seria dele, porque ele teve H1N1 também, que é muito pior do que Covid, é uma doença contagiosa, perigosíssima. Então, tudo que era dele era separado. E eu vivi isso aqui dentro. Então, o que me fez não ter medo? Eu ter conhecimento de como eu poderia chegar até ele, de como eu poderia me cuidar, que é o que as pessoas não sabem. Então, como elas não sabem, elas têm medo de tudo. Elas têm medo de receber um porteiro, elas têm medo de ir no hortifruti e pegar no saco que a pessoa acabou de pegar. Você não tem que ter medo de pegar no saco que a pessoa acabou de pegar. Você vai chegar em casa e vai lavar as mãos. Ou pega seu álcool que está na bolsa, né? Toma banho. As pessoas chegam em casa e não tomam banho. Tem que trocar de roupa, tem que tomar banho, tem que lavar a cabeça todos os dias. Essas informações é que eu falo É, que são muito importantes, porque são informações preciosíssimas, que eu não peguei, por exemplo, nem H1N1 e nem Covid. também você Então, o trabalha em medo é falta de administração informação e hospitalar, né? falta. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem, você tem informação tão rica e precisa porque você trabalha em administração hospitalar, né? Muito cá entre nós. As pessoas não têm Não, essas informações tão eu minuciosas, não nem trabalho. essa prática, Não, nem essa prática. não é só por isso, até pelo seguinte, eu não Não? trabalho diretamente em hospital. A minha formação é hospitalar, eu sou gestora de segurança e trabalho para alguns hospitais na segurança do trabalho. Mas não, assim como eu, Sim. outras pessoas pegaram Covid que também trabalham igualzinho a mim. Mas o que é Sim, isso? mas É você foi mais comportamento, é a rigorosa. falha. Eu fui mais Uhum. rigorosa. Por quê? Aí já não Porque é quanto mais mais você informação. souber, Aí já não é mais mais você consegue se informação. proteger. Pois é, mas essa falta de rigor já não é mais informação. A pessoa sabe, né? A pessoa sabe, mas não cumpre, não acredita, né? Esse é um problema comportamental É também bem comportamental, delicado, que eu totalmente imagino comportamental. que agora isso aí está pegando muito, né? Essa coisa, vamos para o bar porque já acabou, porque eu não pego, tá nesse nível, né? Bom, agora eu queria te ouvir falar um pouco mais amplamente, sempre focada no nosso setor. Não, espera, tem uma pergunta aqui. Espera aí que eu até esqueci. Por exemplo, o setor de TI tem várias necessidades muito específicas que estão voltadas aos equipamentos e à necessidade de aproximação. Então, algumas coisas, call center, né, nós temos, e que é um call center muitas vezes muito especializado, demorado, para suporte técnico,
atendimento, suporte técnico, inclusive tem o suporte técnico ao cliente e dentro de casa, certo? Você tem que a pessoa ficar junto de você, tem que ver a sua tela, tem que ver a sua tela, digitar o seu teclado, porque não resolve, compartilhar equipamentos também. Uma outra pessoa, o equipamento pode servir a 2, 3 pessoas, reuniões de projeto, são várias questões específicas do nosso setor. Então, eu gostaria que você tentasse trazer todo essas suas recomendações, a sua sabedoria, olhar desse ponto de vista. Para o setor de TI, como é que você enxerga todas essa problemática? Por exemplo, o teclado. Eu preciso usar o teclado do meu vizinho porque eu tenho que olhar a tela dele, eu tenho que mexer com ele. Como é que você vê isso de uma maneira mais específica, se você puder nos Isso é orientar muito nesse simples. particular? Isso é muito simples. Mais uma vez eu falo, você não tem que ter medo de usar o teclado dele. Você tem que ter um comportamento correto. Se é impossível eu deixar de usar um teclado do meu colega, eu vou usar o teclado do meu colega, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer e depois eu vou lavar as mãos. E vou pedir ao meu colega que higienize o seu teclado. Afinal de contas, o teclado não é meu, é dele. Então, são esses comportamentos que vão salvar a vida. Agora, eu não posso, eu acabei de falar, acabei de fazer aqui o meu material, eu, inclusive, estou mostrando para o meu cliente que o computador dele já está funcionando e eu tenho que botar minha regrinha básica. Senhor, agora, por favor, o senhor me concede um álcool gel, um álcool para que eu possa passar aqui no seu teclado, é segurança para mim e para o senhor. Procure depois passar álcool nas suas mãos e imediatamente, assim que chegar em casa, lavar-se todos, tomar banho, lavar as mãos. Olha, o que salva, Luiz Carlos, é lavar as mãos com água e sabão. É isso que salva. Porque toda doença, 90% das doenças, elas são trazidas pelas mãos e não é só Covid, ok? O que eu tenho que entender é o seguinte, hoje eu tenho uma situação chamada Covid e eu tenho que me proteger. Sim, eu tenho que mexer e compartilhar objetos. Ok, o que eu vou fazer depois? Higienizar os meus objetos. Higienizar as minhas mãos. Não tem mágica. Ah, tá, mas, novamente, eu achei que essa sua colocação agora ela é super sintética e clara, sintetizando, no meu entendimento, o grosso da proteção, da necessidade atual estou olhando sempre do ponto de vista das empresas, eu sou o gestor da empresa, certo? Eu não estou falando do meu ponto de vista individual. É essencialmente educar as pessoas, informar e Educar as educar, pessoas. porque não adianta, as pessoas é que vão ter que se proteger, essencialmente aí. Elas vão ter que Não se tem proteger, não como, tem jeito. tem como Eu ser não diferente. posso. Ontem eu fui fazer. Não tem como ser diferente. Você vai chegar no cliente, em qualquer lugar que ele esteja, você não pode chegar sem máscara. Você tem que entender que se você já está 3 horas com a sua máscara, você tem que trocá-la. Tá, tá certo. Então, então vamos ver as perguntas das pessoas? Posso passar para elas? O pessoal mandou por chat. Sim. Tudo bem? Então, bom, então uma pergunta aqui, pelo visto, você já respondeu, é a pergunta de Priscila, perguntando se dentro do escritório todo mundo deve usar máscara. Deve. Eu Acho que fui você já ao respondeu. escritório de RH essa semana e todos estavam sem máscara e eu perguntei, por que vocês estão sem máscara? Ah, porque aqui a gente já conhece um ao outro. Ninguém conhece um ao outro. Ninguém mora na mesma casa um ao outro. Então, a máscara é obrigatória da hora que você sai de casa até a hora que você chega na sua casa. Você só pode hoje ficar sem máscara dentro da sua casa. Ok. Onde tem alguém que está perguntando, Guilherme Jansen, onde é que ele encontra essa informação sobre adornos? Existe uma fonte, enfim, documentação sobre isso?
Na própria regra de ouro tem, existe na portaria da Anvisa que tem, depois eu posso mandar para você. Eu tenho uma relação de 47 itens que fala sobre novos comportamentos. Eu posso depois Que disponibilizar para maravilha. vocês, que é o que eu uso para fazer meus treinamentos. Por favor, eu lhe agradeço. As empresas estão querendo ter essa síntese. Por favor, você mande, vai ser muito importante. Então, aqui a resposta seguinte já deve estar aí, que é Cibele Moraes, perguntando onde é que a gente encontra os tipos de itens que poderão ser solicitados pelos fiscais. Nessas regras devem ser definidas, isso deve estar definido lá. Certo? Está nas regras, é. A própria regra de ouro Tá. tem tudo que o fiscal pede. Agora, vamos Tem entender isso que lá. Tá. os fiscais podem ter também situações. Oi? Não, interrompeu. Oi? Interrompeu agora. Oi? Vamos continuar. Tá, então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vi que Há alguém uma perguntou se pergunta. a empresa tem que distribuir EPI, máscara como EPI. Ah, na verdade, a nomenclatura não está exata. A EPI tem um conceito mais preciso. Os dispositivos de proteção para o Covid. Contra o Covid. Só isso. Não é o EPI Tá. geral. A empresa tem que dar isso. Máscara. É o único dispositivo de proteção, é a máscara. As pessoas estão usando máscara e face shield. Posso continuar? Oi? Que As pessoas interrompeu, pois estão não. usando As pessoas estão usando máscaras e face shield, que é aquela viseira. Eu não vou colocar como obrigatoriedade a viseira, porque muito mais importante do que ela é a máscara. E aí as pessoas podem achar que o fato de ter a viseira e a viseira proteger todo o rosto, quer dizer, que ela vem até abaixo do seu queixo, ela está protegida. Então, ela não vai proteger. Eu prefiro que as empresas deem máscara do que dê a viseira, que é o face shield. Tá? Então, agora, a empresa tem por obrigação oferecer a máscara para todos os funcionários? A empresa tem que oferecer máscara para todos os funcionários. Ok. E ela tem que fazer, É? aquele cálculo de 8 horas de trabalho, 3 máscaras para cada um. Agora, claro que cada um vai chegar com a sua máscara, né, e vai embora com a sua, porque ela é bonitinha, ele comprou assim, para combinar com a roupa, aí é outra coisa. Tá. Tem uma pergunta assim sobre a necessidade. É necessário usar máscara na hora de lavar as frutas e legumes? É, é. A Bom, gente eu tem que acho entender que. que o Covid está em todos os lugares. Tá. E, Luiz Carlos, não E só lavar as ele frutas e dura, né? verduras, Luiz Carlos, não só lavar fruta e verdura, mas lavar todas as suas compras. É o pacote de macarrão, o pacote de biscoito, é o remédio que você compra na farmácia, ok? Tudo Tá, você tem que ok. passar lá o paninho com álcool. Tá legal. Eu acho que as perguntas que vieram pelo chat, acho que é isso. Marta, você tem alguma coisa que eu perdi? Não, não. Todas Não, essas que você questionou são foram as essas. perguntas aqui. Então, tentando sintetizar tudo isso, eu achei preciosas as suas colocações, sabe? Nós estamos nesse momento de angústia e, inclusive, com um problema sério que as empresas estão com dificuldade econômica, certo? Isso é uma realidade. Isso aí pegou pesado para as empresas. São empresas pequenas, a maioria das nossas empresas são pequenas e, né, diante dessas pressões todas, o essencial, quer dizer, o que eu captei de todas essas suas colocações é que a educação
tomar as medidas evidentes nas regras de ouro e educar, 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 educar. O que significa informar e também instigar a mudança de comportamento. E isso é só no dia a dia, isso não vai acontecer de uma vez só, não vai acontecer facilmente. E eu acho que essencial é isso que você teria transmitido no meu entendimento, a essência da essência. É um assunto vasto e que precisa ser cuidado como realmente vida ou morte. Mesmo que as empresas estejam com dificuldade econômica, com dificuldade de sobrevivência até, né? Muitas das nossas empresas, como as empresas do Brasil em geral, sim. e as pequenas em especial, elas estão sofrendo riscos muito grandes. Então, apesar de tudo, a gente está diante de uma necessidade absoluta de tomar muito cuidado na educação das pessoas e na informação precisa e clara, além, naturalmente, de seguir as regras que estão escritas. Até porque não Traduzir adianta você... regras estarem no papel se elas não são colocadas em prática. Isso. Bom, então, a última pergunta que seria se as pessoas vão receber as orientações, você vai mandar então para a gente encaminha para elas, tá bom? E é só para também colocar que não é tão fácil você conscientizar pessoas. Infelizmente, não. É algo que você tem que falar todos os dias. E daí é o grande desafio para você vencer o Covid. Eu acho interessante, porque isso tudo que você falou, quando você começou a dar exemplos, eu estou careca de saber dessas coisas, né? Mas, quando você começou a dar exemplo, você me passou, estou falando da minha experiência pessoal, um alerta que eu não tinha com tanta clareza, que vai melhorar o meu comportamento. Veja só, eu sei disso tudo, mas você trouxe um nível de convicção, de confiança e de precisão também, no que você falou, nos exemplos, que já mudou um pouquinho meu entendimento. Eu acredito que isso aí faz parte desse processo, mas é do dia a dia, tem que ser o dia a dia. E ter muita convicção, né? Passar. Isso é uma novidade para as empresas, sabe? Elas vão ter que aprender isso também. Ainda mais com todos os desafios, é um desafiaço junto com outros. Como é que eu educo a mim mesmo e aos outros, dentro de uma empresa. Não é? Bom, minha amiga, você quer concluir as suas observações? Do nosso ponto de vista, nós estamos muito, muito, muito gratos a tudo que você passou com muita generosidade, porque isso você não encontra, não está aí solto no espaço, nem em lugar nenhum. Então, isso, de antemão, eu já te agradeço imensamente, mas passo a você para as suas considerações finais. Eu agradeço muito, foi assim... eu ainda não tinha feito live a respeito do Covid. Minha primeira live foi sobre o amor, porque uma das coisas que a gente precisa nesse momento de Covid é de solidariedade. Eu me sinto privilegiada em poder passar para pessoas como elas podem se proteger. Isso é um ato de amor, isso é um ato de solidariedade, e eu ainda ganho para isso, né? Porque é minha profissão. Então, eu acho, quando você falou assim, mas você entende. Então, se eu entendo, por que outros colegas que entendem como eu entendo, eles sofreram, algumas pessoas perderam e ele próprio pegou Covid? Porque eu acho que faltou a prática. A gente não basta só saber, a gente tem que praticar. E a gente tem que fazer muito mais do que isso, a gente tem que divulgar, né? E esse é o nosso principal desafio, passar a informação correta, divulgar, tratar o outro como se fosse seu também, né? Esse é o desafio maior, informar, tornar essa informação prática e fazê-la todos os dias. Maravilha. Maravilha. Muito, muito, muito obrigado. Esse é o recado final. Fechou com chave de ouro para mim, porque é disso. A gente não tem falado muito de amor, né? Mas sem ele, nada disso faz sentido, né? A rigor,
É isso aí. Eu acho que as pessoas estão começando a tomar consciência disso, solidariedade. Eu tenho percebido mudanças por aí, mas você acabou de dar um empurrãozinho a mais na nossa própria mudança. Muitíssimo obrigado, Odilene. Foi Eu muito que bom esse nosso agradeço. encontro. Eu acredito Fiquem que com os Deus e nossos participantes. protejam-se. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus. Eu que E até a agradeço. próxima. Você não vai escapulir assim fácil, não. Tenha Deus certeza. quiser. Muito obrigada pelas Tá bom. meninas que foram muito atenciosas, carinhosas comigo. E que Deus proteja todos vocês, tá? Aldilene, Tá bom. só uma observação. A Gisele Gandara, que está aqui conosco, ela informou que você foi ótima. E Luiz Carlos, ela também informa que os encontros do TI Rio sempre são ótimos e agradece a todos. Obrigada, Gisele. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder ter passado um pouquinho. E lembrando sempre que a gente ainda está aprendendo, né? Uhum. É. Isso é bom também, é Obrigada, reconhecer, Marta, né? pelo carinho. Tá bom. Obrigada, Obrigado, Cândida. Odilene. Obrigado. Obrigado, gente.